E amém. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia comigo e abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 9 a 10. Na verdade, versículos 10 e 11. Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos e irmãs, temos sempre compartilhado aqui na live e aos que estão presencial, que nós somos uma igreja bíblica. Nós temos conhecimento. Falar de igreja presbiteriana do Brasil, onde você for, você vai entender que a igreja presbiteriana é uma igreja que zela pela prática da palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática são as sagradas escrituras, e a Bíblia também nos orienta a falar das nossas finanças, a falar daquilo que o Senhor provê na nossa mão. Se nós entendermos a Bíblia num todo, ela nos revela que nós somos apenas mordomos, administradores e administradoras daquilo que o Senhor coloca sobre nós. E o dízimo é a 10ª parte. Então nós não damos o dízimo, nós não entregamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo ao Senhor, porque tudo vem dele. E é isso que a palavra nos orienta, não apenas dos dízimos, mas acerca das ofertas também. Quando nós assim o fazemos em obediência ao Senhor, em fidelidade a Ele, porque Ele é fiel para conosco, Ele nos abençoa, Ele abre as janelas dos céus, e assim que Ele tem nos conduzido. O momento econômico é ruim, a gente convive com as notícias, tudo que tem ocorrido, a pandemia, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, nada tem nos faltado. Nosso projeto Quilo do Amor, temos assistido a todas as famílias, temos ajudado a quem nos procura, seja para pagar uma conta de luz, um aluguel, enfim, a igreja continua sendo igreja, porque Cristo Jesus é o nosso pastor. Amém, queridos? Então você que está em casa, presencial, não deixe de ser um dizimista e ofertante. Confie que Deus é a sua provisão, que é dele que vem o socorro. Não coma a semente, porque o dinheiro é assim, quanto mais a gente quer, mais a gente fica insatisfeito, não é assim? Então a gente precisa confiar na provisão de Deus sobre a nossa vida. Honramos todos os nossos compromissos, e assim a gente tem orado por cada família também, pela nossa economia, e glória a Deus pela sua vida. E você que trouxe seu envelope de dízimo ou oferta, as irmãs vão até você, dê um sinal aí. A gente não coloca os bolsões mais por conta da higienização dos bancos, para ficar mais fácil aí na prática de tudo isso. Mas se você trouxe seu dízimo ou sua oferta, faça isso enquanto o pastor Ricardo vai estar orando. E você que nos assiste, se sentir tocado pelo Senhor a dar uma oferta, você que às vezes não é discípulo nesta igreja ou discípulo e quer dar uma oferta, entregar o seu dízimo, tem os nossos dados bancários em cada post, em cada situação. Fique na liberdade em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e oremos. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade sobre a nossa vida. Até aqui o Senhor tem nos conduzido e nada tem nos faltado. Obrigado porque mesmo em meio à pandemia, ou com pandemia ou não, no momento da crise ou não, a tua palavra é a mesma, ela não muda. E o Senhor nos revela, nos ensina, Pai, à luz da tua palavra, que nós devemos ser obedientes ao Senhor, confiar na tua provisão, que é do Senhor que vem o nosso socorro, e entregar, na verdade devolver uma parte ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Não conheço, ó Pai, aqueles que nos assistem agora, que não fazem parte da nossa igreja, que são discípulos e discípulas do Senhor, quem sabe em outras denominações, ou quem sabe ainda não fizeram parte de uma igreja, de uma denominação, não foram recebidos e acolhidos. Mas entender que o Senhor é provedor, é confiar também os nossos recursos financeiros, Pai, o que vem sobre a nossa mesa, e devolver ao Senhor uma pequena parte. E o Senhor é aquele que abre a janela do céu, o Senhor é aquele que abençoa, que multiplica, e assim o Senhor tem nos conduzido. Então por isso visita, Espírito Santo, a nossa cidade, a nossa economia local.
Oramos, ó Deus, todos os domingos aqui, pela nossa economia do bairro da Zona Norte, da cidade de Londrina, por cada trabalhador informal, microempreendedor individual, empresário, Senhor, aqueles que estão recebendo o auxílio do governo, que deram entrada no seguro-desemprego, que estão à procura de um trabalho, Pai, imprimiram currículos, estão fazendo a entrevista. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. E sobre cada família dê direção, a orientação, aqueles que agora, quem sabe, estão vivendo dias difíceis na área da finança, Pai, ajuda, dê sabedoria, instrui o teu filho e a tua filha, é o que te pedimos. Sobre esta igreja oramos agradecidos, Pai, por essa liderança, por esse conselho, a nossa tesouraria, nada tem nos faltado, continua nos abençoando, provendo em tudo, é o que te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Quero rapidamente dar alguns avisos. Fique atento, nós temos um boletim mensal ali no hall de entrada, então se você quiser acompanhar os nossos avisos, tem tudo lá no boletim para você, ou nas nossas mídias, Facebook está lá, tá? A gente está tentando dinamizar aí melhor o nosso culto. Então, 2 avisos que o pastor Ricardo quer trazer aqui. Sábado que vem, irmãos e irmãs, às 20 horas nós teremos uma vigília aqui na igreja. A gente está chamando de tempo de oração, porque das 20 às 22 horas nós estaremos orando aqui pela igreja, pelos ministérios, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, este ano, devido à pandemia, não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma vigília. Essa vai ser a primeira do ano de 2020. Então, você está convocado a participar conosco. Bem dinâmico, tá? Palavra, oração, assim, vai ser muito rápido, vai passar rápido essas 2 horas e vai ser um tempo maravilhoso. Eu creio, nós cremos assim, que o Senhor tem nos orientado, nos direcionado a estar mais perto dEle, a caminhar mais intimamente com Ele. E a oração, não preciso falar, você sabe muito bem que é o alimento do cristão. A oração nos leva à intimidade com o Senhor. E uma igreja que não ora é uma igreja que não tem condições de prosperar, de continuar caminhando. Amém, queridos? Então sinta-se convidado, você que nos assiste também. A vigília sábado que vem das 20 às 22 horas. O nosso projeto Quilo do Amor, irmãos e irmãs, nos ajude, traga o seu quilo do amor. Nós compartilhamos ainda rápido hoje nos grupos de WhatsApp, mas semana que vem você pode trazer. Se você vier na reunião das mulheres, a terça-feira, pode trazer também. As mulheres estão se reunindo aqui na igreja novamente, presencial. Se você vem na vigília, pode trazer, ou traga domingo que vem. Temos abençoado várias famílias, como eu disse anteriormente, nada tem faltado, isso tudo com a sua ajuda, com o seu trabalho. Um outro aviso muito importante, queridos, sábado dia 21 nós estaremos um projeto novo, não é tão novo assim, mas é algo importante, trabalhar com os nossos adolescentes de 11 a 17 anos. Então estivemos ontem aqui, pastor Ricardo e a sua esposa Ariadne, reunido com os pais, quem tem filho nessa idade. Se você não pôde participar, eu posso compartilhar com você depois. Você que nos acompanha, se tem filho nessa idade, no dia 21 de novembro nós estaremos aqui na igreja para poder interagir com eles e trabalhar a breve, médio e longo prazo. A ideia inicial é ter aquela descontração, quebra-gelo, para que eles tenham ali um vínculo e nós comecemos a caminhar todas as semanas com eles, a fim de consolidar os nossos adolescentes. Então, ore por isso, e se você tem um filho, uma filha nessa idade, nos apoie, incentive a vir a participar, porque é um grande desafio como igreja alcançá-los também. Amém, igreja? Então, agora sim, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E você que está em casa também, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhe conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
do século. Oremos, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Enquanto cantávamos e a adoração é para o Senhor, o culto é teu, a glória é tua, o Senhor estava nos visitando, nos abençoando. Certamente o Senhor falou com cada irmão, cada irmã que está aqui, que nos assiste nessa live, e agora também queremos ouvir a tua palavra, a mensagem que vem do Senhor. Pai, se pudéssemos resumir toda a palavra do Senhor, se pudéssemos definir qual é o nosso verdadeiro sentido da vida, o nosso propósito é fazer discípulos e discípulas do Senhor, não tem outro objetivo. Conforme cantamos, temos lutas e aflições, tantos desafios, isso é natural da vida e o próprio Jesus declarou isso, mas o Senhor nos chamou um dia, mudou a nossa história, transformou a nossa vida. Nós que andávamos em trevas e agora andamos em luz, mas nós temos uma responsabilidade, pregar o Evangelho de Cristo às nações, ao mundo e àqueles que estão próximos a nós. Então nos ajuda, ministra a tua palavra no nosso coração. Nesse mês que estamos trabalhando a ideia, o tema que o Senhor colocou no nosso coração, eu tenho um chamado. Aplica, visita, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a palavra que vem do Senhor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então este mês, conforme eu orei, nós estamos trabalhando esse seguinte tema, eu tenho um chamado. Então todo domingo nós estaremos falando sobre esse texto base. Claro que nós faremos leituras complementares da palavra do Senhor, mas todos os domingos de novembro nós iremos falar sobre esse texto, eu tenho um chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, preste atenção, não depende de pandemia, não depende de situações, você que conheceu a Jesus, você que o confessou como seu Senhor e Salvador, assim como eu, nós somos chamados então para servir ao Senhor com alegria, nós somos chamados para anunciar esse Evangelho. Então Jesus, logo após a sua ressurreição, aparece aos seus discípulos, e esse texto é chamado a Grande Comissão, e ele fala então, desafia os seus discípulos para que eles vão e façam também discípulos, assim como Jesus caminhou com eles, que Jesus os instruiu, os ensinou, agora é o tempo deles o fazerem, caminharem com as pessoas, e foi isso que aconteceu, e é por isso que o Evangelho chegou até a sua vida, até a minha vida, e é por isso que o Evangelho continua alcançando lugares, pessoas, vidas, alcançando famílias, porque o Evangelho continua sendo anunciado, e nós agora somos esses discípulos e discípulas que estão indo ao mundo e pregando a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vocês estão aí comigo? Amém? Glória a Deus. Então domingo passado nós trabalhamos o tema eu tenho chamado, vou obedecer. Ficamos nas duas palavras no início do versículo, onde Jesus disse assim, ó, toda autoridade me foi dada. Então todo poder absoluto, capacidade, habilidade de agir, poder de decisão, poder de escolha, tudo o que Jesus fez, ele estava então ali resumidamente falando para os discípulos, ó, toda autoridade, eu que domino, sou o controle, o Senhor do universo, agora estou dizendo para vocês, ide fazer discípulos. Então nós no domingo passado dissemos, tenho chamado, vou obedecer, é o tempo da igreja obedecer o ide, e hoje nós iremos falar, eu tenho chamado, então vou avançar, eu tenho chamado, então além de obedecer eu preciso avançar. Sempre temos declarado aqui, a você que nos acompanha, não é o tempo da igreja esmorecer, desanimar. Então irmãos e irmãs, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que está nos ouvindo, você que está entendendo o que a palavra do Senhor está revelando, levante, ande, caminhe e avance, porque o tempo é difícil, nós não sabemos o que vai ser amanhã, os dias são maus, é isso que a palavra de Deus diz, mas aquele é aquela que foi chamada pelo Senhor, precisa de tempo em tempo se renovar a sua fé, e avançar com fé e intimidade no Espírito Santo, porque esse é o propósito de vida, foi para isso que o Senhor nos chamou. Então nós temos um chamado, nós somos a igreja do Senhor, obedeceremos sempre, mas continuaremos avançando em nome de Jesus. A temática então desse mês é pensarmos sobre a nossa vida em Jesus, ou seja, somos cristocêntricos, toda a Escritura Sagrada, ela é cristocêntrica. Se nós lermos o Antigo Testamento, ele está revelando, remetendo à pessoa de Cristo, e o Novo Testamento é o cumprimento da profecia bíblica. Então a Bíblia é cristocêntrica, e nós que somos então praticantes da palavra do Senhor, nós somos cristocêntricos, ou seja,
Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é a razão da sua vida? Amém, queridos? Você que nos acompanha, Cristo é a razão da nossa vida e não existe outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você conversar com qualquer pessoa, um homem ou mulher que já tem uma idade certa aí, e você vai perceber que ele pode ter grandes conquistas na vida. Ele pode ter currículos, diplomas, ser uma pessoa muito conhecida, quem sabe algum famoso que se converteu, se você tiver a oportunidade, se eu tiver. E se nós resumíssemos ou pudéssemos então ouvi-lo ou ouvi-la, certamente iria dizer que sem Cristo essa vida é vazia, sem Cristo não adianta, irmãos e irmãs. E o Salomão escreveu que tudo nessa vida é vaidade, ou seja, sem Jesus nada serve. Nós somos cristocêntricos, esse é o objetivo, a razão da nossa existência. Nós temos um chamado, vivemos para Jesus, aleluia. Por isso nós precisamos avançar. Se Jesus é a razão, eu preciso entender o chamado que Ele fez a mim. Eu preciso então de tempo em tempo avaliar a minha vida. E aqui eu trago uma fala do autor Augusto Cury no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ele diz o seguinte: todos deveríamos em algum momento da existência questionar nossas vidas e analisar pelo que estamos lutando. Preste atenção, todos deveríamos em algum momento da existência questionar nossas vidas e analisar pelo que estamos lutando. Pelo que você tem lutado, meu querido irmão, minha querida irmã? Pelo que o pastor Ricardo tem lutado? Pelo que a igreja atual brasileira tem lutado? Será que é pelo nosso chamado, ou será que nós estamos lutando pelas nossas vontades, pelas nossas vaidades? Quem não consegue fazer este questionamento, será servo do sistema, viverá para trabalhar, cumprir obrigações profissionais e apenas sobreviver. Por fim, sucumbirá no vazio. Então, irmãos e irmãs, nós que conhecemos a Jesus, nós que temos a palavra de vida, a mensagem de vida, todas as respostas que um ser humano precisa está em Jesus e não no dinheiro, não no emocional, enfim, temos as nossas complexidades como ser humano, mas tudo que nós precisamos está em Jesus. E pelo que nós temos lutado? Se nós entrarmos nisso tudo aí, se nós não fizermos esse questionamento de tempo em tempo, reavaliarmos o nosso chamado no Senhor, nós seremos servos do sistema, viveremos para trabalhar, cumprir obrigações. Não estou dizendo que você não deve fazer, Deus é quem capacita, inclusive esse livro fala isso. O grande vendedor de sonhos era Jesus. Se você caminha com Deus, alinhado com a palavra, Deus é o Deus que te inspira a sonhar, a ter projetos e conquistas, mas tudo é uma sintonia, não é uma barganha, não é uma troca. Nós não invertemos um valores, é diferente. Mas se o nosso objetivo é esse, irmãos e irmãs, nós também, pegando a fala do Augusto Cury, sucumbiremos no vazio. Seremos pessoas frustradas, vazias, sem alegria. Parafraseando então a fala, eu diria: todos nós cristãos deveríamos parar para refletir sobre o nosso chamado. O que estamos fazendo com o que o Senhor confiou a cada um de nós? O que nós temos feito como igreja? E quando eu falo igreja, irmãos, lembre-se, se coloque na fala, eu me coloco na fala, porque a igreja somos nós, mas não estamos dizendo só no contexto de igreja Manaim, mas a igreja num todo. O que a igreja tem feito como um todo? O Evangelho nos revela sobre a parábola dos talentos, e havia então quem recebeu um talento, 3, 5, e aquele que decidiu enterrar o seu talento, porque quando o servo fosse perguntar a ele, ele falou: não, eu vou te devolver. Então, queridos, não é o tempo de nós enterrarmos os nossos talentos. A igreja é o corpo de Cristo, na igreja há a manifestação dos dons, e todos os membros são importantes, e você precisa exercer o seu chamado, você precisa exercer o seu dom. Amém, queridos? Não há como falarmos de avançar se não pensarmos na palavra desistir. Queremos resultados rápidos demais. Então Jesus, toda a autoridade, o dom supremo, a soberania divina, o dono do universo, disse: toda a autoridade me foi dada, portanto, ide, avançar, caminhe, continue.
Então não tem como pensarmos em avançar se não falarmos na palavra desistir. Porém, hoje nós enfrentamos um problema muito sério, que é a questão da ansiedade, as coisas muito rápidas. Nós queremos as coisas rápidas, e assim na nossa vida também, queremos resultados rápidos demais. Oramos por um projeto, oramos por um ministério, um sonho que o Senhor coloca no nosso coração, e no decorrer dos anos, meses, quem sabe semanas, desistimos, porque estamos esperando resultados rápidos demais. E ali tem uma imagem, não sei se está dando para visualizar aqui legal para vocês, mas quem planta, colhe. Então está ali o semeador que começa a plantar a sua semente, e ele se levanta e fica esperando para que nasça, para que dê fruto. E na outra imagem ele já começa a olhar no relógio, e depois ele já deixa ali a semente e sai. Quem planta colhe, quem planta colhe, quem planta colhe. E a última imagem aqui, não sei se vai dar para visualizar: quem planta colhe e não desiste. Nós só podemos avançar se nós perseverarmos naquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, não desista de ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Avance, caminhe, pregue a palavra, viva a palavra em nome de Jesus. No final vou dar algumas sugestões de como você pode fazer isso. A gente já falou várias vezes aqui, mas não é difícil, é algo prazeroso, é algo que o Senhor nos motiva, mas nós não podemos perder a nossa essência, nós precisamos caminhar, porque fomos chamados pelo Senhor. Amém, queridos? Nós temos um propósito de vida, uma razão de existência, a alegria em servir ao Senhor. Amém? Nós não estamos vazios, sozinhos nesse mundo. O Senhor nos chamou como igreja para ser voz profética nesse mundo, e assim continuaremos caminhando para a glória de Cristo Jesus. Sendo igreja com porta fechada ou não, porque nós não somos o prédio, nós somos templo e habitação do Espírito Santo, aleluia. Anunciando ao mundo que a razão da nossa vida é Jesus, que sem Ele nós não vivemos, que nós temos problemas sim, aflições, mas Ele nos conduz, Ele abençoa, Ele provê o recurso, Ele nos ajuda. Não importa se recorreremos o seguro-desemprego, o auxílio emergencial, se fechamos as portas, o Senhor é o nosso pastor, Ele caminha ao nosso lado, Ele é o Emmanuel, aleluia. Então nós podemos jogar a nossa semente e esperar, porque ela vai dar o fruto, aleluia. Porque Ele revelou: toda a autoridade me foi dada, ide portanto fazer discípulos, eu estou com vocês. Ide. Essa é a mensagem de Jesus: avance. Ide, fazer, batizando, ensinando, preste atenção. Ide, fazer e batizando são verbos, está revelando uma ação. Ide vem do verbo ir, fazer vem do verbo fazer, fazer vem do verbo fazer, batizando vem do verbo batizar, ensinando vem do verbo ensinar. É uma ação que a igreja deve então fazer: avançar. Primeiro o Evangelho nos alcança, é o Espírito Santo que nos revela, tira a cegueira dos nossos olhos. Mas agora que conhecemos ao Jesus, nós precisamos avançar, e eu e você sabemos o que nós precisamos fazer para isso. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, sozinho não caminharemos, mas nós precisamos dar um passo de fé e avançar. Tema da nossa vigília: seguindo adiante. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aquele que pôs a mão no arado não é digno de olhar para trás. Queridos irmãos e irmãs, se os discípulos aqui não tivessem colocado em ação aquilo que Jesus revelou a eles, certamente você e eu não teríamos sido alcançados. Tiveram problemas, desafios dos mais diversos, mas eles continuaram firmes, e você conhece a história bíblica dos evangelhos, daquilo que eles fizeram. Curaram pessoas, no mesmo dia se converteram mais de 3.000 pessoas, foram perseguidos, morreram por Jesus, mas tiveram uma ação, avançaram e não olharam para trás, porque entenderam o seu verdadeiro propósito de vida era Cristo, entenderam o seu chamado. Deus está mudando as estruturas, e o tempo da igreja é o tempo da igreja avançar. Você não sabe, nós não sabemos quantas pessoas estão sendo diretamente ou indiretamente influenciadas por você, por cada um de nós. Nós não temos ideia, queridos irmãos e irmãs, de todas as vezes que nós desistimos de um sonho, de algo que o Senhor coloca no nosso coração, do ministério, do nosso chamado, de quantas pessoas estão sendo influenciadas direto ou indiretamente através de nós. Tem uma imagem ali que fala também sobre sonho.
Quando você desiste, você corta lá, muita gente sai perdendo. Quando você desiste do seu sonho, eu faço mais uma vez uma analogia, quando você desiste do seu chamado, quando você desiste da sua família, quando você desiste do seu casamento, quando você desiste do seu ministério, quando você desiste daquilo que o Senhor revelou a você, você não sabe quantas pessoas estão perdendo. Sabe qual é a sensação naquela imagem? É que nós caminhamos um tempo, nós vamos, olhamos, seguimos, prosseguimos, e quando falta muito pouco para alcançarmos, nós acabamos desistindo, nos frustramos, desanimamos, porque estamos esperando resultados rápidos demais, e o tempo do Senhor não é o nosso tempo, o tempo é dele, ele é diferente, ele trabalha de outra forma. A sensação que fica é o que eu disse, como se estivéssemos insistindo, perseverando, avançando em direção àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Vou ler novamente. A sensação que fica é que se estivéssemos insistindo, se estivéssemos perseverando, avançando em direção àquilo que o Senhor revelou a nós, que aquilo que Ele nos mandou fazer, nós estaríamos melhores como igreja hoje, irmãos e irmãs. No geral, falo no geral. Quantas pessoas não desistiram, quantas pessoas, não estou usando a fala para criticá-las, nada disso, cada um sabe o seu contexto, mas nós precisamos viver o Evangelho mais simples, humilde, com amor, amém, queridos? E avançar, porque nós temos um chamado. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério, ele cumpriu com a lei. Moisés teve de esperar 80 anos para poder libertar o povo do Egito, e ainda assim caminhou por mais 40 anos no deserto. E nós temos a tendência de desistir em 6 meses, 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente. Quanto tempo você tem esperado no Senhor? Quanto tempo você está orando, acreditando que o Senhor quer usar a sua vida, que você é bênção, que você tem um poder enorme através do Espírito Santo, no sentido de impactar vidas, de influenciar casamentos, pessoas, relacionamentos, filhos, adolescentes, jovens, crianças? Não desista, você tem um chamado, é tempo da igreja avançar, amém, queridos? Então seja discípulo, eu preciso ser discípulo. Avance, caminhe, persista, insista, invista, acredite. Seja um influenciador. Nós temos dito isso aqui, nós somos influenciadores. As pessoas estão olhando para nós, porque nós temos a luz de Cristo. Amém? Então que possamos ser influenciadores daquilo que o Senhor revela a nós, da palavra, da mensagem de vida. E aqui eu trago a questão do sacerdócio universal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto não diz, irmãos e irmãs, o Novo Testamento é maravilhoso. No Antigo Testamento Deus usava os profetas para fazer a sua revelação, e os profetas comunicavam ao povo aquilo que o Senhor queria revelar, e era assim que Deus trabalhava. Mas no Novo Testamento o véu foi rasgado, não há mais separação, é o sacerdócio universal. Você e eu somos chamados para ser discípulos e discípulas, e você e eu devemos fazer discípulos e discípulos do Senhor. Não é a tarefa do líder, não é a tarefa do pastor, do presbítero, mas é a tarefa da igreja. Então que assim possamos avançar em nome de Jesus. Eu quero ler uma ilustração para finalizarmos esse sermão. Chama-se A Responsabilidade do Atalaia. Preste atenção, você que nos acompanha também. Farei uma leitura rápida aqui, mas diz o seguinte: diante de uma batalha decisiva para o seu país, o comandante do exército, em plena luta, viu-se praticamente derrotado. Seus soldados estavam sendo dizimados pelo inimigo. O desânimo, em função das consecutivas baixas, deixava seus homens cada vez mais expostos à morte. Mesmo acostumado a sempre vencer, sem ter jamais recuado, o general, no auge do desespero, ordenou ao seu corneteiro que tocasse o comando para que seus soldados recuassem. O soldado então titubeou, não conseguiu cumprir com aquela ordem. E passado então alguns minutos, já em aflição, o comandante gritou: dê o comando,
toque a corneta. O soldado parecia inerte e desconcertado. Já aflito, o general ameaçou levar o soldado à corte marcial, caso não tocasse de imediato. Seus homens não conseguiam nem mesmo se recompor, e agonizavam diante do único rumo que poderiam tomar: morrer como heróis de guerra. Por fim, o soldado corneteiro confessou-lhe o motivo de sua inércia: Senhor, eu jamais toquei esse comando em batalha, e sequer me lembro dele. Então toque outro qualquer, bradou o general, já quase fora de si diante de tamanho desespero. O soldado então estufou o peito, tomou coragem, encheu as bochechas de ar e assoprou garbosamente o toque do comando avançar. Quando ouviram o comando, os soldados se sentiram motivados pelo comandante, que naquele instante tremia diante das incertezas, e sem que ele pudesse mudar a situação, avançaram para cima do inimigo, vencendo a batalha. Então, irmãos e irmãs, se vocês prestaram atenção, havia uma ordem, um comando para que recuassem diante dos problemas e das aflições. E aquele corneteiro, então, o atalaia, nunca tinha feito isso, jamais dei um toque de recuar. Então o comandante faz algum outro toque, faz qualquer coisa aí, e ele dá um toque de avançar, e eles venceram a guerra. Parafraseando, irmãos e irmãs, para o nosso contexto como igreja, nós temos o melhor general, aleluia, que vence toda e qualquer batalha. Nós temos um atalaia, que é o Espírito Santo, aquele que nos avisa, que nos incomoda, que nos orienta, que nos alerta do perigo, que nos capacita, amém, queridos? E jamais também houve um sinal vindo da parte de Deus desse general, que é o tempo da igreja recuar. Nós teremos baixas, e nós precisamos entender isso como formadores de pessoas, influenciadores, aqueles que vão cumprir com o chamado. Deus é quem faz a obra. Há pessoas que nós iremos investir, falar, caminhar, mas o tempo é de Deus. Quem sabe ela não vai responder aquilo que nós esperávamos, e a gente declarou isso no domingo passado. Uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher, mas quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, parafraseando, nós estamos diante de uma grande batalha. O inimigo tem ceifado pessoas, investido em famílias, mas o alerta do Senhor para mim e para você é que nós avancemos. O Espírito Santo está conosco, o nosso general é o Senhor, Ele é o comandante da batalha, Ele está no controle, é Ele quem nos auxilia. E em todas as batalhas nós já temos a certeza. Aqui, esses soldados nessa ilustração não sabiam o resultado final, já estavam prontos para a morte, mas nós já temos a resposta, porque a palavra do Senhor diz em Romanos, que em todas as coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. Então não importa a batalha, não importa a situação, o problema, a aflição, o momento, nós já temos a resposta em Cristo Jesus. Podemos exercer o nosso chamado e avançar, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, aleluia. Então, encerrando esse sermão, irmãos e irmãs, sugestões acerca da palavra para você. Como que eu vou exercer o meu chamado? Continue acreditando. Você tem um chamado, você foi escolhido pelo Senhor, você foi escolhido por Deus, não é à toa, não é em vão. O seu propósito de vida é Cristo. Continue acreditando que você pode ser, vai continuar sendo muito usado por Deus para a glória de Deus. Viva o evangelho da graça do Senhor e na força do Senhor de maneira leve e prazerosa. Todas as vezes que nós sentimos peso no nosso coração, que a coisa fica difícil, é porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos caminhando na força do nosso braço, mas o Senhor é aquele que refrigera, é aquele que nos traz alegria, esperança. Ame mais, cuide mais, pregue mais, seja ousado, se envolva naquilo que o Senhor revelar a você. Amém, igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus, e você que nos acompanha também, nós queremos orar acerca dessa palavra. Feche os seus olhos em nome de Jesus e ore juntamente comigo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite.
Obrigado porque nesse mês nós entendemos que é necessário falar sobre o nosso chamado em Cristo Jesus. Nós temos muitos desafios, problemas e aflições, é a vida do cristão, como qualquer outra pessoa neste mundo, porque somos pecadores e onde habitou o pecado, Senhor, nós vemos tantas coisas acontecendo. Mas muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamou com um propósito. O nosso coração se alegra na Tua presença, o nosso coração celebra a vida do Senhor, porque nós andamos na luz, Pai, e caminhamos na luz, e o Teu Espírito Santo habita em nós. Então nós queremos obedecer o nosso chamado, mas além de obedecer, nós queremos avançar, continuar caminhando, acreditando, porque essa foi a Sua ordem. Aleluia, Jesus! Desperta a Tua igreja, como igreja no geral, a nossa igreja, Pai, nos aviva, nos desperta, em nome de Jesus, que possamos acreditar, confiar plenamente que temos esse chamado sim, que somos sal, luz desse mundo, em nome de Jesus, que possamos nos envolver mais, ser ousado em fé, pregar mais, orar mais, amar mais as pessoas, cuidar em nome de Jesus, porque o Evangelho é simples, nos ajuda a viver de maneira alegre, Pai, na Sua presença. Não quer dizer que o choro não chegará, não é nada disso, mas é o Senhor, o nosso grande comandante, Pai, o Senhor está nos dando alerta, continue avançando, continue caminhando, porque a batalha é dele, é do Senhor, é do nosso general, e nós temos o Espírito Santo, aquele que nos alerta, aquele que nos revela, aquele que nos fortalece, aquele que nos ilumina, aquele que nos potencializa, aquele que nos ajuda. Então por isso, Senhor, pedimos a esse mesmo Espírito que aplique a Sua palavra ao nosso coração. Aqueles que nos assistem, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, glória a Deus, amém, queridos. Recebam a bênção então todos que aqui estão presencial e aos que estão em casa também, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nos deu um chamado, e foi pela Sua graça, o amor de Deus que é incondicional, a presença, a comunhão, a amizade, Pai, do Espírito Santo, continue com cada um de nós, aqui presencial no prédio, ou que nos acompanham nesta live, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Assim oramos e acreditamos, e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Fiquem todos na paz, uma excelente semana, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Bate pelo